Bom, semana passada, eu falei aqui na nossa live sobre as dificuldades que o governo teria em aprovar a reforma como ela foi proposta, né, ou pelo menos com boa parte do que ela foi proposta. Na semana que passou, eu conversei com algumas pessoas dentro do Ministério da Economia e também com alguns líderes importantes do Congresso Nacional, em Brasília. E a visão deles, principalmente do Congresso, é que ficou uma proposta cara demais. Eu já tinha falado isso aqui antes. Nesse encontro que o Paulo Guedes teve com alguns empresários em São Paulo, também nessa semana que passou, essa foi a mensagem dada ao ministro Paulo Guedes. A impressão que eu tenho, e a impressão de alguns líderes partidários, isso inclusive um líder partidário de um partido importante, né, presidente de um partido, me falou pessoalmente durante a semana, para mim e para o Cris, inclusive, nós estávamos juntos, ele disse que parece que o governo esqueceu de combinar o jogo com o Congresso quando enviou essa proposta. Ele falou que ele, por exemplo, que é um partido que tem um certo alinhamento junto ao governo, tem votado com o governo em propostas econômicas. Ele falou que foi pego de surpresa com essa proposta. Agora, isso leva a um segundo problema, que é, como nós temos visto nos últimos anos, e principalmente nesses últimos meses, o Congresso faz o que quer. O Congresso, ele pode estar alinhado, ele decide o seu alinhamento, né? O governo, ele não tem mais uma base aliada formal como tinha no passado. A base do governo hoje, a base decide quando é governo, quando é independente. Então, a gente tem, na mesma semana, situações onde a base está com o governo na segunda, está mais independente na terça. Então, eu vejo riscos para o governo nessa questão da reforma tributária, que é, se aprovar aquilo que seja mais bonitinho, mais perfumado, e acabar tendo uma dificuldade em balancear ali a arrecadação, porque o governo parece que a sinalização que ele deu com essa proposta foi muito arrecadatória. Inclusive, o relator disse isso, o Celso Sabino disse isso numa entrevista recente. E como o Congresso pode fatiar a proposta, né, e como a gente viu nos últimos meses, o Congresso ele avança na sua velocidade, ele vota o que tem que votar na sua velocidade, ele muda propostas do governo com uma facilidade imensa. Às vezes o governo fica no assento ali do passageiro, observando sem ter muita influência, como foi com os jabutis da Eletrobras. Então, eu acho que é uma proposta que o governo, ao não combinar o jogo com o Congresso, pode ter perdido o controle da proposta. A proposta agora, ela é uma proposta do Congresso, com a pressão do empresariado, com a pressão do setor produtivo, com a pressão do mercado financeiro. Então, eu vejo que o governo pode ficar muito solitário nessa batalha. Então... Lucas, acrescentando o que você falou aí, o fato é que o próprio pessoas do Palácio Planalto com quem eu conversei dizem que foram surpreendidas com a proposta, que acham que o ministro e a cúpula da equipe econômica teria sido não manipulada, mas não foi muito bem esclarecida sobre o alcance da proposta por quem a elaborou. E outro defeito que apontam é que não combinaram com os russos, ou seja, não testaram as possibilidades de resistências e não negociaram previamente com os setores que seriam prejudicados para que se diminuísse, a resistência à proposta e se estabelecesse um campo de negociação. Na verdade, o que fica claro aí é que, para esse interlocutor, é que a proposta foi mandada mal embalada, mal costurada, mal negociada e poderá ser, evidentemente, modificada. Agora, outro ponto que eu queria destacar, Lucas, é o fato de que temos a informação não confirmada, mas que o governo queria retirar a proposta do Congresso para refazê-la. E aí o Congresso, na liderança da presidência da Câmara, teria dito que não, vamos fazer a reconstrução da proposta dentro do Congresso. Então, ou seja,
Já perdeu o controle, então, um pouco, né? Porque Já perdeu o controle. Quando tenta retirar e não consegue, ficou meio que nas mãos do destino do Congresso, né? Não mais na mão do Paulo. É verdade. Então é isso aí.